Olá, alunos, tudo bem? Iniciando aí mais uma aula do nosso curso de Inventor, dando sequência na parte de comandos de extrusão. A partir de agora, a gente vai começar a aprender novos comandos, tá? Diferentemente da aula anterior, que a gente só aprendeu a fazer extrusão a partir do esboço simples, né? A partir de agora, a gente vai ter uma complexidade maior. E quando a gente tem uma complexidade maior, isso vai exigir conhecimento de novos comandos. E é o conhecimento desses comandos que vai fazer com que vocês consigam desenhar de maneira rápida, fácil e precisa. Tá? É ter habilidade no uso desses comandos. Bom, essa peça aqui é um relé, tá? Relé que a gente tem aí em veículos, né, mais antigos. Tem essa capinha de proteção. É o que a gente vai desenhar ela hoje, tá bom? Então, a gente vai ficar centrado muito nos comandos de criação e modificação, tá? Vamos trabalhar um pouquinho com esse comando de plano também, tá? Para poder explorar aí como fazer esse desenho, tá? Esse desenho, ele já é um grau de dificuldade médio, né? Por quê? Porque exige um pouco mais de planejamento para a gente poder fazer essa peça, tá ok? Bom, uma coisa que é interessante nessa peça é que ela é uma peça simétrica. O que é uma peça simétrica? Quando eu passo um corte no meio dela, um lado é igual ao outro. Tá? Por exemplo, se eu colocar aqui na nossa vista frontal e passar esse plano Y aqui, ó, YZ, esse lado é igual a esse. Então a peça é simétrica. Vamos fazer agora a vista superior aqui. Esse lado é igual a esse. Se eu colocar esse plano aqui, ó, de cima para baixo, também é igual, tá? Então, quando eu tenho isso daí, é até uma vantagem, porque se eu souber planejar direito a minha peça, né, ela vai sair de uma maneira mais fácil e rápida, sem ter que fazer várias entidades repetitivamente, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente vai desenhar essa peça? Vamos começar a primeira coisa criando uma peça nova, né? Então vou aqui em arquivo, vamos minimizar esse daqui, arquivo, novo, standard, criar, ok? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar aqui com o esboço. Eu vou pegar o plano XY para trabalhar, que é o nosso plano frontal. Tá? Para fazer esse esboço, eu vou colocar uma linha para cá. Tá? Opa, isso aqui saiu torto. Vamos fazer ele de novo. Então, para cima, para lateral e para baixo. Ok? E agora eu vou colocar minhas primeiras cotas. A primeira cota que eu preciso colocar aqui é que essa distância do centro vai ser de 15 milímetros. Essa altura vai ser de 20 milímetros. Aqui em cima nessa aba, mais 15 milímetros. E daqui para baixo, 35 milímetros. Ok? Bom, eu sei que essa lateral aqui, pelo fato de ser simétrico, essa lateral é igual do outro lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma linha aqui que vai funcionar como um eixo de espelhamento. Tá? E aí eu vou espelhar. Então, clico aqui, vou selecionar as linhas que eu quero que sejam espelhadas, coloco minha linha de espelhamento, que é essa daqui, aplico o comando e dou concluir. Tá ok? Bom, agora eu vou fazer a parte arredondada embaixo, vou usar o comando de arco tangente, clico aqui na minha peça e já faço a abertura. Tá? Fecho aqui, e venho aqui e fecho aqui. Percebam que, pelo fato de eu ter duas linhas aqui, ó, ele não sabe qual é a tangência que a gente está trabalhando, então por isso que ele está dando esse erro. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou apagar que eu não preciso mais dessa linha, volto aqui, pego o meu arco tangente, já faço o formato do arco, fecho aqui, ok? Essa linha também é auxiliar, não preciso mais, e agora eu tenho o esboço feito da minha peça, ok? Então, opa, esse aqui é o esboço, vamos colocar ele centrado. Bom, próximo passo que a gente vai fazer, tá? A gente vai estudar essa peça. Só que como a gente está trabalhando com uma parte de planejamento, tá? Que a gente sabe que a peça é simétrica, eu não vou fazer qualquer tipo de extrusão.
tá? Eu vou fazer uma extrusão mediana, tá? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo essa extrusão mediana. Segura um pouco a dúvida aí com vocês, tá bom? Eu vou colocar essa espessura de 80 milímetros, tá bom? Só voltar aqui para poder ver melhor, tá? Eu estou aqui, ó, com uma peça que está 40 milímetros para um lado, 40 milímetros para outro. Dou ok, ok? Bom, antes de continuar, tá? Lembra que eu falei para vocês, mostrar aqui a nossa peça, que ela tem essa parte interna aqui que ela é oca, né? E aqui ela não é mais. Então, antes de continuar a peça, eu já vou fazer essa parte oca da peça, tá bom? Para isso, eu vou utilizar o comando casca. Tá? Vamos colocar aqui a peça. Então, tem esse comando em modificar chamado casca, tá? Vocês vão selecionar essa opção interior, que é onde eu vou clicar na peça. Vocês vão remover as faces. Eu quero que aonde eu clico, ele remova essas faces. Quando eu coloco cadeia automática de peças, ele vai pegar todo o formato interno. Se eu tiro ele, eu tenho que selecionar face por face. Por exemplo, eu teria que selecionar essa face, essa interna e essa outra. Vamos ver aqui, ó. Ó, teria que selecionar aqui, aqui e do outro lado também. Como eu sei que essa casca vai ser varrida por toda a parte interna, isso aqui já me facilita a vida. Vou colocar uma espessura de 3 milímetros e agora eu vou selecionar a peça. Percebam que ele já está mostrando o efeito da nossa peça. Pronto, tá aqui. Vamos ver como que ficou internamente, tá? Tá aqui, ó. Nossa peça com o corte, com a casca feita internamente, tá bom? Bom, aí você pode se perguntar, professor, por que eu tive que fazer a casca justamente nesse momento? Porque a casca, aonde eu clico, ela vai dar essa espessura de 3 milímetros. Se eu fizesse no fim da peça, o que iria acontecer? Todos esses efeitos aqui internos, ó, poderia sofrer também um corte interno, que é uma coisa que eu não quero que aconteça, tá? Então, depois que você formou toda a peça, no formato em que precisa fazer a casca, aplique o comando na hora. Porque senão, se eu colocar qualquer entidade a mais aqui do lado, ele vai entender e vai somar como casca também, tá bom? O comando pega todas as faces internas e coloca espessuras iguais. Bom, próximo passo da peça aqui, vamos retornar, eu quero começar a fazer esse ponto de apoio aqui. Bom, nesse caso, essa face aqui, ela está longe de qualquer um dos eixos que eu esteja trabalhando, tá? Isso não é problema, porque se eu quero começar um esboço daqui, é só eu clicar na face que eu quero trabalhar e eu já abro um esboço. E ele vai abrir o esboço justamente na face aonde eu cliquei. Bom, nesse caso aqui, eu vou colocar uma linha nesse ponto. Eu vou até colocar aqui a cota. Vão ser 20 milímetros. Vou colocar mais outra aqui. Também 20 milímetros. Já deu certinho aí, tá ok? E agora eu vou fechar a minha peça. Vou fechar aqui atrás e eu vou colocar meu arco tangente. Ok? Encerro o esboço. E agora eu vou fazer a minha extrusão. Nesse caso aqui, em vez de ser para o outro lado, eu vou colocar para baixo. E a espessura que eu vou colocar é de 6 milímetros. Ok? Bom, já comecei a fazer esse apoio. Agora eu sei que esse apoio tem um ponto aqui para se colocar um parafuso. Mais uma vez eu clico aqui, abro o esboço. Vamos puxar a peça aqui para cima, ok? Vou colocar um círculo. Nesse caso, como é um círculo concêntrico, eu vou passar o mouse em cima do arco tangente, ele já me indica o ponto central do círculo. Então eu coloco aqui a peça, o esboço, né? Faço uma cota de 6 milímetros, encerro o esboço e agora eu venho com o meu corte extrudado.
seleciono a extrusão, ele já vai pegar, está aqui já 6 milímetros, dou um OK. Ok? Bom, ainda não terminei o detalhamento. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer essa nervura aqui, tá? Bom, para fazer essa nervura, tá? O que eu preciso? Primeira coisa, eu preciso colocar um esboço bem nessa parte onde vai ocorrer a nossa peça, tá bom? Onde vai estar o nosso, como é que fala? A nossa entidade. Para fazer isso, gente, se vocês vierem aqui, ó, vocês vão ver que o plano está batendo aqui no meio, esse plano não serve e esse plano não serve. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar esse plano daqui até aqui. Então, eu venho aqui, clico deslocamento a partir do plano, selecionei o plano que eu quero, vim aqui na origem, peguei o plano YZ e vou colocar essa distância daqui até aqui, tá? Vocês vão colocar uma distância de menos 22,5, tá? Se eu olhar aqui na vista de frente, ó, ele está pegando bem nesse ponto aqui. Bom, selecionando esse plano agora, tá? Vou selecionar esse plano, eu vou abrir um esboço, tá? Nesse caso, não foi possível usar nenhuma entidade ali que tinha para criar um plano novo. Então, o que vocês têm que fazer quando tem nenhuma entidade para criar um plano? Tá? Uma parte sólida. É isso que eu quero dizer. Você tem que modificar o plano da maneira como eu mostrei para vocês. Vamos até mostrar de novo como é que foi feito, tá? Vamos encerrar o esboço aqui, ó. Então, vou deletar aqui para mostrar de novo. Então, eu venho aqui, seleciono o plano que eu quero trabalhar. Eu venho aqui em plano, tá? Eu tenho várias opções. Deixa ele abrir, ó. Deslocamento a partir do plano, paralelo ao plano através de ponto, né? Tem várias opções que eu posso fazer um deslocamento de plano. Eu posso pegar uma superfície e modificar esse plano também, tanto faz, tá? Eu vou pegar um plano original. Peguei o plano, a hora que ele dá aqui o comando, cadê ele? Deixa eu fechar aqui de novo, ele não deu como é que fala? A opção de... Opa, vou pegar aqui de novo. Plano, deslocamento a partir do plano, XY. Tá aqui, ó. Menos 22,5. Tá aqui. Vou selecionar esse plano agora. E a partir de agora é que eu vou começar a colocar a nervura. Tá? A nervura, o que ela é? Essa parte aqui, ó, esse triângulo que serve como um apoio, que dá mais resistência à nossa peça. Para poder fazer essa peça, eu não preciso fazer um esboço triangular. Basta apenas eu colocar uma linha com as medidas que eu quero, que já é o suficiente, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Selecionei o plano, vou abrir aqui um esboço, certo? E aqui eu vou traçar uma linha na diagonal, tá ok? Então, vamos ver aqui, o Inventor é meio chato para pegar algumas cotas aqui, né? Ó, aqui, ó, eu tenho um pequeno problema, tá vendo? Não está chegando até o ponto final, ele tem que encostar. E isso é importante para a nervura, tá? Ele tem que encostar nas faces. Então, eu pego daqui, coloco até aqui nas diagonais, está em contato com a parte sólida, o que é o importante. E agora eu vou colocar as cotas. Vou pegar aqui essa parte final. Vamos botar aqui, ó. Ele não está descendo reto. Vamos tentar de novo. Bom, não deu muito certo. Não, vou dar uma peladinha aqui, turma. Que o Inventor é meio chato nessa parte. Tá? Eu, às vezes, até prefiro um pouquinho mais SolidWorks, que ele pega de uma maneira mais fácil. Tá? Alguns pontos, algumas entidades. Então, eu vou colocar essa linha aqui. E essa cota, eu vou colocar aqui de...
Vamos apagar aqui, não deu muito certo. Vou apagar aqui essa linha, mais fácil. Então, vou fazer da seguinte maneira. Vou pegar aqui esse ponto final. Pronto, agora pegou. Então, vou colocar 15 para cá. Vou colocar essa linha. Mais uma linha para baixo. Um probleminha aqui que não está muito pegando a linha não. Vamos tentar de novo. Pronto. Coloquei 15 aqui, tá ok? E agora eu vou esticar essa linha com essas medidas. Tá ok? Bom, essa aqui eu não preciso mais, posso deletar. Essa aqui também não. Essa aqui também não, tá ok? Bom, terminou essa fase aqui do esboço, tá ok? Aonde que está a minha peça? Está com o esboço nesse ponto aqui, tá ok? Aqui parece que tem alguma linha ainda que está aberta. Deixa eu só abrir aqui para fazer uma revisão do nosso esboço. Tá ok? Porque na nervura a gente só pode ter a linha que vai fazer o fechamento dela, tá ok? Bom, terminou aí a nossa peça. Vamos aqui agora pegar o comando nervura, tá? Então, o comando nervura, eu vou selecionar essa opção de preenchimento. Eu quero que a peça ela tenha, seja simétrica de um lado para o outro em que eu fiz a minha projeção de linha, tá ok? E agora eu vou selecionar a nossa peça aqui, ó, e vou colocar a espessura de 6 milímetros, tá? Eu vou optar por essa direção 2, que é a direção que? Da onde ele pega da linha para dentro. Vamos até mostrar aqui como é que está ficando, né? Olha lá, ó. Ele já está formando a nossa peça. Então, quando eu seleciono essa direção, é porque ele vai preencher essa parte aqui para dentro, tá ok? Vou selecionar esse até o seguinte e vou dar OK. Pronto. Tá aí a nossa nervura feita, tá ok? Se eu não quiser ver esse plano aqui, não preciso mais dele, tá? Se eu não quiser ver esse plano aqui no meu desenho, é só vir aqui, ó, e tem o comando visibilidade, tá? Só desacionar ele, o plano tá lá, mas não fica mais visível no desenho, tá ok? Bom, pessoal, agora, o que é a grande vantagem do que eu fiz? Eu desenhei todas essas entidades aqui de apoio, que elas se repetem tanto na lateral direita quanto nas faces posteriores, tá bom? Eu preciso desenhar toda a minha peça? Não, eu não preciso, tá? É só eu fazer uma espelhamento, só que nesse caso eu posso fazer o meu espelhamento utilizando eixos. Por isso que eu lá no começo da minha peça eu fiz a extrusão mediana, tá? Metade para um lado e metade para o outro, porque o meu próprio eixo serviria como um eixo de espelhamento, tá? Então olha como é que fica fácil. Se eu vim aqui no comando espelhar, tá aqui em padrão, comando espelhar, o que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar todas as minhas operações, as minhas entidades, que nesse caso aqui é a peça sólida, o furo vazado e a nervura, ok? Agora eu vou vir aqui, selecionar o plano de espelhamento. Nesse caso aqui, ó, eu vou pegar o plano YZ e dou um OK. Pronto, com um comando apenas, eu repeti tudo aquilo que eu queria. Agora eu quero espelhar essas duas entidades lá para o lado de trás. Mais uma vez, eu venho em espelhar, seleciono as operações, mais uma vez,
aqui gerou a peça, clico aqui operações, a extrusão, o corte extrusado, a nervura e agora a parte que foi espelhada também, certo? Vou pegar um eixo de espelhamento, que qual que é o plano? XY. E a minha peça já está extrudada. Tudo bem, gente? Então, essa aí é o nosso modelo da aula de hoje. Espero aí que eu possa ter ensinado alguns comandos a mais, tá? Um pouco mais complexo de se trabalhar, mas desde que a gente saiba trabalhar com eles, eles ficam fácil de desenhar a peça, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.